olhando o Facebook, né? E para ver as perguntas dos fãs. O que significa Zito? Essa eu não vou responder agora. O Bruno Barbosa. Não, Matheus Musial. O que significa Zito? Essa eu não vou responder agora não. Bruno Barbosa. Por favor, Rafael Bittencourt. O que significa Zito? De novo? Depois, é uma longa história, não valia nem tempo de responder para as outras pessoas. Gostaria de saber da forma mais clara possível, se é que isso é possível, risos. Isso é Driele Brasil. O que significam os símbolos desenhados na guitarra dele? E para a felicidade dos que admiram seu trabalho, quando sairá o Brainworms 2? Obrigado, Driele, pelo interesse. Bom, cada guitarra eu faço alguns símbolos, né? Esse aqui, por exemplo, é o chupa-cabo. Tá vendo? Eu desenhei o chupa-cabo. Esse daqui é um símbolo inspirado no Taurus, que é uma coisa que vocês vão poder pesquisar num documentário chamado Thrive, T-H-R-I-V-E. É um coeficiente de espécie de energia pura, energia autogeradora, papapá, e que eu comecei a fazer por inspiração e aos poucos fui procurando coisas na internet semelhantes e vi que não sou o único que de certa forma gosta de mentalizar, de meditar, imaginando esses conceitos de energia, de sair de um ponto, voltar, de que nós estamos todos ligados, de ter os nossos recursos, nossos potenciais focados em realizações, no bem-estar de todos e tal. Então são conceitos de certa forma que simplificam essas ideias. Driele Brasil, só para completar, o universalismo é uma corrente teosófica, filosófica, que de certa forma sintetiza isso daí. Gustavo Alves. Rafael, como vai ser o novo álbum do Angra? O Fábio irá cantar no seu estilo Rhapsody? Bom, o Fábio vai cantar no seu estilo Fábio, né? Ele tem uma voz peculiar, um timbre peculiar e também uma técnica peculiar que obviamente ele vai utilizar nas músicas do Angra. Conhecendo o repertório do André, repertório com o Edu, ele vai... Eu imagino, essa pergunta é mais para ele, que ele vai querer impressionar ou agradar os fãs do Angra, né? Utilizando talvez técnicas que os fãs já estão acostumados. Mas acho que isso é uma pergunta mais aplicada a ele. O que eu quero é que seja bem particular. Eu não gostaria que fosse imitando nenhum dos cantores que já passaram pela banda. John Wins pergunta: Rafael, Aurora foi um disco bem pesado e sombrio. Como foi o período da banda nessa época de gravação? John Wins, realmente a banda estava também por um período sombrio. A gente fez toda a pré-produção e a produção do Temple of Shadows, que é um disco anterior, foi muito intensa, muito trabalhado. A gente se dedicou demais para aquele disco, nos conceitos, nos arranjos, na arte. E depois passamos um tempão divulgando e fazendo a turnê. E a banda estava bem desgastada no momento que foi para parar e fazer o Aurora Consurgence. A gente ficou tanto em cima do Temple of Shadows que a gente não sabia nem o que fazer para um disco novo. Muitas ideias vieram, mais no sentido de explorar a técnica de guitarra, de batera e tal, e criar também uma coisa mais sombria, isso, aquilo, porque a gente não queria ficar estigmatizado na época como uma banda muito... queria sair um pouquinho das bandas de metal melódico e tal. A gente não estava com tanta vontade de ser comparado com o Camelot, o Nightwish ou outras bandas de metal melódico que estavam fazendo uma coisa mais moldada em músicas mais previsíveis, de certa forma, né? Stratovarius e tal. E a gente, que nessa ansiedade de combinar o progressivo e outras coisas mais modernas, a gente então criou aquele ambiente sombrio, inspirado pelo próprio cansaço e desgaste que a banda veio vindo anteriormente. Luan Bittencourt. Rafael Bittencourt,
enquanto a banda estava sem vocalista, algum momento chegaram a pensar em você assumir os vocais do Angra? Luan, a gente chegou a pensar assim. O problema é que a gente sempre lidaria com... haveria dois problemas aí. Primeiro, os fãs acabam se sentindo órfãos com a saída de um vocalista, e conversando muito com os fãs, conversando muito com jornalistas e tal, eles entendem que uma banda que tem 5 e depois passa a ter 4, o fã se sente perdendo alguma coisa, ele não se sente tendo um ganho de alguma maneira, por mais que eu cantasse pra cacete. E a outra coisa é o seguinte, tanto o André quanto o Edu tem um estilo assim, super técnicos, e o meu estilo é mais na raça, interpretação e tal, e muitas vezes é muito difícil para mim cantar um monte de músicas do repertório antigo do Angra. Eu acho que criar músicas novas adequadas para minha voz seria legal, acho que não teria problema. O problema sempre seria cantar o repertório antigo, que é ultra difícil de ser cantado. Rafael Gomes, Angels Cry ou Rebirth? E por quê? Bom, Rafael, são dois discos bem que simbolizam bem o início de duas eras distintas, né? Não dá para eu escolher. O que eu posso te dizer é que no Rebirth eu tenho muito mais memórias positivas ao fazer o disco, né? E o Angels Cry foi muito traumático, ninguém tinha experiência, era um monte de moleque imaturo, egocêntricos, todos nós. E então tudo virava problema, tudo virava desgaste. E eu acho que o Rebirth foi mais tranquilo de fazer porque já existia um amadurecimento, a gente já sabia o que se tratava o mercado, a expectativa dos fãs, porque já tínhamos uma base de fãs. No caso do Angels Cry a gente não tinha uma base de fãs, né? Tudo era uma incógnita, uma incerteza que gerava muito mais ansiedade dentro da gente. Então eu acho que o Rebirth foi mais prazeroso. Lembrar dessa época do Rebirth eu lembro com muito mais alegria. Mas eu tenho orgulho dos dois, porque foram grandes conquistas para nós, né? Bom, por hoje é só. Mais uma vez queria agradecer ao pessoal da Black Project, que está produzindo o canal do Angra, o primeiro canal oficial de uma banda no mundo. Nem o Kiss tem um canal produzindo material original específico para os fãs. Isso é um orgulho. Agradeço a participação de todos vocês, porque a gente está ainda criando isso, a gente ainda está melhorando, né, a tecnologia e a produção da coisa, mas é com muita felicidade que a gente está fazendo esse canal. Aqui termina a parte 1, aguardo vocês na parte 2. Germany, né? They can have much more support from their nation because the heavy metal music is much more stronger there. But this is even better because ela faz uma guitarra assinatura, ela é muito particular nesse aspecto, né? Quem ela convida para fazer uma guitarra, então fiquei muito feliz de representar o Brasil, de estar ali nesse time que só tem, bom, o time basicamente só tem